2 horas de programação e nosso mergulho semanal no universo do rock, todos os seus estilos e tendências. Começamos o programa ouvindo Blonde, depois ouvimos Ramones e Motorhead. E hoje a gente tem aqui no estúdio um convidado especial, nosso amigo de longa data, Amaury Nakahara, exatamente, fundador e criador do fanzine Sickness. Foi também dono do bar Parada 13, onde rolou vários festivais e também organizou, antes disso, outros festivais aqui na cidade de Agudos. Ou seja, temos muitas histórias para contar aqui hoje, muita coisa legal. Boa noite, Juninho, boa noite, Amaury. Batalha Rock no ar. É isso aí, boa noite a todos aí, a todos que estão nos ouvindo. Saudações, Amaury, seja bem-vindo aí, cara. Beleza, boa noite pessoal, boa noite ouvintes da 87 FM, é um prazer estar aqui nesse programa Batalha Rock, que outro dia eu até conversei com o seu Silvério, presidente, falei, foi o melhor horário que colocou, porque de sábado eu quase não conseguia ouvir, sempre tinha alguma coisa para fazer, algum compromisso, né, e de quinta-feira eu ouvia, aí quando passou de sexta-feira eu falei, pô, que da hora, eu consegui voltar a ouvir, realmente, né, é um prazer estar aqui, um programa muito legal, muito bom, já faz o quê? 2 anos? 2 anos. E vale ressaltar que na verdade a gente só está aqui graças ao Amaury, que ele que nos fez o convite para que pegássemos o horário aí, enfim, para fazer um programa de rock. Então é graças a eles que a gente está aqui. Exatamente, Clebão. Graças ao Amaury, cara. E, bom, vamos começar, Amaury. Antes de você falar, né, da sua trajetória no underground, né, começando sobre os fanzines e tal, vamos rolar um som, cara, que você separou pra gente. Bora, vamos lá. Só que quem tá assistindo aí no YouTube não vai poder ouvir, porque é um som que tem direitos autorais. Mas é a música, assim, a música que vai rolar, eu posso dizer assim, que foi a precursora pra eu realmente cair de cabeça aí no mundo do rock, assim, tá? Porque, assim, desde pequeno, né, lá em casa, meus irmãos, todo mundo curtia rock, mas era assim, era mais voltado pro rock nacional, aquele rock mais Beatles, as coisas mais tradicionais, mais leves do hard rock, no máximo, né, um hard rock. E aí, quando eu vim pra Agudos, tudo, aí comecei a conversar com a galera e comecei a me interessar, né, a conhecer um pouco mais o rock. E eu lembro que foi a primeira fita cassete que eu comprei, né, de rock, assim, por meu mesmo, né, com os próprios recursos ali, fui lá e comprei por escolha própria ali, né, foi esse álbum do Hells Bells, do AC/DC, né, e que na época, inclusive, os amigos que eu fiz aqui em Agudos na época, todo mundo achava, o AC/DC é muito pesado, não sei o que, mas as galera curtia Metallica, curtia Iron Maiden, eu falei, pô, é pesado esse AC/DC perto dessas bandas? Não é, cara. Né, esse DC vai voltado pro hard rock, né? O Metallica já é mais voltado pro thrash. Então, foi assim, a música que marcou o início, assim, de eu começar a realmente a me interessar mais e mais aí pelo som pesado aí, pelo hard rock, no caso, né, do DC, mas também pelo thrash metal, pelas outras vertentes do rock, né? Eu sempre fui muito eclético em termos de som, né? E vocês vão ver aí no decorrer do programa. Aliás, Amaury, essa é uma característica do programa, né, cara? Porque o rock é muito amplo, né? Então a gente não costuma falar que é eclético, mas é um programa bem versátil, assim. Porque, pô, o rock, né, cara, começou, né, ali com a influência ali do blues ali da década de 30, 40 e tal, e prevalece até hoje. Então, cara, é muita coisa. É complicado, assim, falar, eu curto só um estilo dentro do rock. Não dá, cara. É praticamente impossível. Então, é isso aí, cara. Vamos rolar esse de si? Vambora. Porque o rock, eu penso assim, né? O rock, ele vai se transformando, né? Não é que surge algo novo, mas ele vai exatamente. E dizer o seguinte, a gente vai ouvir Hells Bells, Amaury, é isso? Isso. Então, porque Hells Bells é do álbum Black in Black, lá de 1980, do AC/DC, e é o primeiro álbum com o Brian Johnson nos vocais. Isso. O Bon Scott falecido, né? E aí o Brian Johnson assumiu os vocais, e o Back in Black é o primeiro álbum com o Brian Johnson nos vocais, e que se tornou um clássico de AC/DC, Hells Bells, cara. E só, já que você citou essa questão aí,
depois que eu fui estudar mais a fundo, conhecer mais a fundo esse DC, eu fui atrás dos discos com o Bon Scott, né? Que é sensacional, né, cara? Eu achei em São Paulo, lá acho que se não me engano, na Baratos Afins, o Dirty Deeds Done Dirty do AC/DC. Era o único, né, que eu tinha dele com o Bon Scott, né? E eu tinha, na verdade, depois eu acabei me desfazendo, eu tinha mais de 16 LPs do AC/DC. Caramba, cara. Sim. Sensacional, velho. Quase a coleção toda, né? Assim, aqui era muito LP, mas eu tava querendo fazer a coleção inteira dele. Depois eu acabei desfazendo. Pô, vamos ouvir então Hells Bells, de 1980, aí do álbum Black in Black do AC/DC. 87,9 20h24. A melhor música, na melhor rádio, de volta. Music on. Aprecie sem moderação. 87,9. Acabamos de ouvir AC/DC com a faixa Hells Bells do álbum Back in Black de 1980, um pedido do nosso convidado de hoje, o Amaury. Ele até falou que o AC/DC, esse álbum foi um dos mergulhos dele no universo do rock, né, Amaury? E, Amaury, essa era uma das perguntas que eu já ia fazer pra você, como que você descobriu o rock, e meio que você já respondeu, AC/DC, né? Como que foi chegar, como que surgiu a ideia de você fazer o zine, cara, o Sickness, que é um zine que o Amaury produziu nos anos 90, começou produzindo aqui em Agudos, Amaury? Foi aqui em Agudos. Só pra gente completar aí a questão de como eu descobri o rock, na verdade, assim, né, como eu tinha mencionado, né, em casa, assim, meus irmãos sempre curtiram muito rock, mas era tudo voltado pro rock nacional. Então era Paralamas, Titãs, Legião, né, toda essa leva aí, Camisa de rock Ferro. Lá dos anos 80 brasileiro, Exato. né? B-Rock, né? Eu cresci ouvindo isso daí, né? Aí um pouco de internacional, aí já era Beatles, já era outras, né? E então, assim, eu já tinha um pouco dessa cultura do rock nas vezes. E aí depois, quando eu comecei a conhecer o rock internacional, que aí a coisa começou a ficar mais séria. Na verdade, quero até mandar um abraço pro nosso amigo Renato Lauris, que ele foi uma das pessoas... Grande Renato. Que, vamos dizer assim, que trouxe pra mim a vontade de começar a fazer algo desse tipo, né? Ou seja, eu conheci ele, se não me engano, na casa do Guru, né? O Rubenico, um amigo nosso, e ali trocando ideia, e ele já fazia fanzine naquela época, né? E eu naquela época só trocava cartas. Eu comecei a ler a revista, não sei se vocês lembram, Rock Brigade. Sim. Então eu lia muito, todo mês eu ia na banca lá e comprava Rock Brigade, tudo, e tinha aquela parte de contatos. E aí chegou uma época que eu comecei a ficar, vou começar a escrever pra umas bandas, pra uma galera aí, pra trocar ideia, pra passar o tempo e tal, né? E aí eu escrevia todo mês que eu pegava Rock Brigade. Porque lembrando, né, Amaury, que é uma época, que você está falando de escrever, que é uma época que não existia internet, não tinha nada disso, né? Era através de carta mesmo, né? Isso. Exatamente, Mauro. E assim, só pra situar, assim, assim, contextualizar toda essa situação. Isso, exatamente. Fala, né, mais ou menos que ano, Mauri? Porque você falou do Renato, né? O Renato que produzia o Escalpador, o Chitinois, enfim, é mais ou menos que época, assim? Eu acho que eu conheci o Renato em 88, final de 88, mais 88. ou menos, entendeu? Então, assim, aí ele fazia o fanzine e ele apresentou pra mim nessa época lá na casa do Guru, né? A gente tava ali trocando ideia e a gente já curtia um som, tal, 88 ou 89, alguma coisa assim. E aí a gente ficava ali, né, na frente dele ali, ele ligava o som ali da janela, a gente ficava na frente ali da casa dele sentado curtindo o som. E o Renato tava ali e tal, e mostrou, acho que eu não lembro se ele me deu uma cópia ou era o do Lu que eu peguei pra ver. E aí eu falei, pô, legal esse negócio aí e tal. E comecei a me interessar a fazer. E aí quando eu comecei a me corresponder com as outras bandas, com as pessoas que curtiam rock e tudo mais, né, começou a vir essa necessidade. Eu falei, pô, cara, eu vou fazer um negócio desse daí, né? Porque as pessoas me mandavam os fanzines, então eu entrava em contato com mandava material pra você, né? E quando eu comecei quando eu conheci o fanzine, que eu conheci o Renato, que eu conheci o fanzine, eu comecei a receber também, entrar em contato com outros fanzineiros, né? Pessoas que faziam os zines.
E eles me mandavam os exemplares deles, tudo pra mim, tudo. Eu comecei a olhar e falei, pô, legal, dá pra mim fazer um negócio desse também, vai preencher o tempo ali. Eu acho que na época eu não trabalhava, ou trabalhava só meio período, alguma coisa nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a fazer, né? E aí a partir daí, né, eu acho que se não me engano foi através até de um contato de Bauru que eu conheci o X-Pine, que é daqui de Agudos. Caramba, cara. Ah não, minto, eu conheci o X-Pine através do seu irmão. Do meu irmão, o Alexandre? Olha só que massa, cara. O Alexandre Miguel, na verdade, ele andava com o Dado, com o... Sim, com o Cláudio, Pires. sim. Isso, aí foi onde eu conheci o Cláudio Corradi, tudo, a gente começou a ter amizade. E aí depois que eu fui conhecer a X-Pine. Caramba. Cara, sensacional. Inclusive meu irmão tá nos ouvindo. Olha que massa, cara. Acho que a X-Party saiu, né? Já logo na primeira edição aí do seu zine saiu uma matéria do X-Party e tudo, né? Exato. Porque o Alexandre Miguel, a gente estudou junto, né, no colégio. Né? Teve um ano que a gente estudou junto e foi onde a gente foi um ciclo de amizade que eu fiz naquela época, assim, muito legal, né? Que a gente mantém até hoje, só que não tem tanto contato com ele. Sim. Mas assim, o pessoal que a gente mantém contato e através dessas pessoas eu conheci muita gente aqui em Agudos, né? Então foi legal, foi uma época muito boa. Mas, ô Maurinho, mas quando você decidiu definitivamente, vou fazer um zine e tal, a gente tá até aqui, né, Juninho, com uma Exatamente. versão impressa do número 1 do Sickness. Como que foi a criação desse número 1 aqui do zine, cara? Cara, naquela época eu fazia um curso de informática em Bauru. Inclusive acho que o Sargento Taveira, ele fazia comigo esse curso de informática lá em Bauru. E foi o primeiro contato com o computador que a gente teve. E essa logo aí foi feito através de um programa bem tosco do computador, né? Que você escreve a letra lá e você... Era o Paint? Dela. Eu não lembro qual que era, cara, mas assim... Aí ficou isso daí e aí eu fiz esse logo. E a ideia de construir o zine foi porque assim, eu tinha muito material de fora, entendeu? Eu falei, pô, eu vou começar a divulgar. Como é que eu faço para divulgar todo esse material, todas essas bandas com a galera aqui de Agudos, né? E daqui da região. E aí eu acabei conhecendo, né? Comecei aí alguns shows underground, acabei conhecendo a galera de Bauru, o Zeca, o Bilu, a galera aí bem das antigas mesmo. E eu falei, não, então vou começar a fazer tudo, né? E era bem na unha mesmo, eu pegava o meu salário, eu ganhava um salário mínimo, aí você gastava metade dele tirando xerox para distribuir pra galera. Então assim, era uma coisa bem altruísta mesmo, né? Sim. E a proposta sempre foi ser assim, um material, um veículo de comunicação, vamos dizer assim, né? Alternativo, mas que fosse eclético, ou seja, porque eu via muitos, assim, os contatos me mandavam, aí vinha um lá que era só de heavy metal, aí tinha o outro que era só de hardcore, aí o outro me mandava um só de thrash metal, aí o outro só de death metal. Eu falei, pô, eu não posso fazer um negócio que eu possa unir todas as tribos, né, cara? Fazer um negócio para todo mundo divulgar e todo mundo conhecer todas as bandas. Inclusive, quando eu fui embora para São Paulo, a gente organizou um show em São Paulo, onde nós tínhamos lá uma banda de hard rock, bandas punk, banda thrash metal, né? Inclusive a X-Pine foi tocar lá. Então assim, esse sempre foi o início. E a hora que eu conheci o pessoal lá de São Paulo também, chamava, eles faziam o Coletivo Altruísta. Coletivo Altruísta, e a sim. Cristiane Santos, o Jean Marinho na época, eles devem estar aí ouvindo a gente ou assistindo a gente. Quero mandar um abraço para eles aí, que foram um pessoal que me acolheu bastante lá em São Paulo, né? Quando eu voltei para São Paulo. E eles também tinham essa ideia. Aí eu abracei também, né? Essa ideia do fanzine. E foi assim que surgiu, né? Eu fui reunindo material e no começo você viu, né? A primeira edição aí tem poucas páginas, mas a última tinha acho que mais de 24 páginas em offset. Sim. Pessoal, só para vocês entenderem, eu tô aqui folhando o Sickness, o número 1, né? Aliás, Clebão, a gente tá ao vivo aqui no YouTube, ó. Foi lançado em 92, Maurício? 92. Mostra ali, ó. 92, volume 1 do Sickness. E cara, e ontem eu tava folhando aqui o zine assim, e aí, né, enfim, a gente tá falando de 92, nós estamos em 2021, ou seja, há 30 anos atrás praticamente.
né? Por isso que eu fiz uma chamada pra galera vir ouvir a gente aqui ou assistir a gente. Que era assim, né? Você quer saber o que eu fazia quando eu tinha 14 anos? Agora não pergunta a minha idade, tá bom? Ó, e uma coisa, cara, que a hora que eu fiquei olhando aqui, a hora que eu deparei com isso daqui, eu falei, putz, que é o cartaz, cara, desse show que rolou em Bauru, no Clube das Nações Unidas, em Bauru. Rolou esse show na época, cara, com o Dorsal Atlântica, Overtrash e o Expiring, cara. Foi o Pilu que organizou esse festival? Metalhead Produções é o Pilu, né? Isso, Saca? Então, é sensacional isso aqui, cara. Então, e a Dorsal já era uma banda de estrada na época, né? Nessa época de 92. E aí eu consegui uma entrevista lá com o Guga, com o Carlos, né? A gente fez uma entrevista ali, eu tinha um gravadorzinho, né? De fita cassete, lá levei lá e fiz uma entrevista com eles lá, e que inclusive veiculou, acho que na edição de número 3. Na outra edição do SIC, né? Eu vi. E assim, ó, aqui nesse número 1, tem aqui uma matéria com o Tumulto, Desacato, Asmodeu e o ICDC, como a Mauri falou que foi uma das bandas, e Expiring. Ô Mauri, esse zine aqui, o número 1, ele foi antes ou foi depois do festival que você organizou aqui? Foi antes. O zine foi antes. Foi antes. E nesse festival teve, né, o Tumulto e tal. Exato. Então, sim, o Tumulto foi o Tumulto, inclusive as outras bandas que vieram, né, no caso o Asmodeu também, né, já tinha sido divulgado no zine. Eu não lembro se o Desacato era para vir e houve algum problema com algum membro lá, em termos de falecimento de parente de algum membro da banda lá na época, eu não lembro exatamente, mas era para vir o Desacato também. E aí no fim eles acabaram cancelando. E aí tinha a galera de Araraquara, né? Que tinha o The Steel ali. Qual que era o outro lá também? Que The Steel, o pessoal a Flavinha, né? O Alexandre, o pessoal do Hellside, né? Cara, história pra contar, porque sensacional. Esse show que o Mauri fez, foi em 93, no Jussara Clube, a gente tá com o cartaz aqui. E antes desse show que o Mauri realizou em 93 no Jussara, eu e o Gustavo, meu amigo, a gente fez também um festival ali no Jussara, porque, e nesse período aí meu pai, cara, era presidente do Jussara Clube. Seu pai ajudou pra caramba a gente ali pra organizar. Meu pai era presidente do Jussara, e na época, antes, você fez em 93, e uns anos antes, eu não lembro se foi 89 ou 90 que eu e o Gustavo fizemos, mas enfim, ali naquele... Sim, e meu pai era presidente do Jussara Clube, aproveitando esse momento que ele era presidente do Jussara Clube, juntou eu e o Gustavo, fizemos um festival, a gente trouxe o Acid Angel, que era de Osasco e tal, tocou Expiring, e eu trouxe o Psycho Energy, que era uma banda de Lençóis, que já era um rock mais alternativo e tal. E aí depois o Mauri, em 93, fez esse festival, trouxe tumulto, e eu lembro na época, cara, que virou uma movimentação na cidade, cara. Sim. Veio pessoal do Rio de Janeiro, veio pessoal do Rio da onde. Era uma época... Strangulator, né? Os caras eram death metal, são bem pesadão, né? Os caras andavam pra rua tudo de preto. Eu lembro. Inclusive tem uma história que esse cara aqui é Agudos, né? Um tempo. Não, né? Cara, eu lembro deles tomando geral ali na praça. Porque o pessoal falou, o que é esses caras andando de capa preta, assim, e tal, né? E todo mundo viu que não era da cidade. Nós estamos falando de 93, né? Agudos era um ovo. Exato. E, né, foi todo mundo pro paredão ali do Coronel Leite. Eu lembro, exato. Então, eu lembro, a polícia botou tudo, falou, vamos... E era o pessoal dessas bandas, né, que vieram de outros estados, de outras cidades, que estavam na cidade para esse festival. Sim. Quer dizer, movimentou, cara. E o Mauri, a gente falou bastante aqui do número 1, mas o SIC eles não ficou só no número 1, né, cara? Você lançou várias edições desse zine. Exato, o lançamento dele mesmo saiu até o número 6, tá? Inclusive o número 6 foi a última edição e eu estava já morando em São Paulo, que foi feito inclusive em offset, com a capa colorida, né? Na época ali eu estava trabalhando em São Paulo
E fiz uma tiragem de 1000 cópias desse. Você fazia sozinho, cara? Fazia sozinho. E sabe o que é engraçado, cara? Porque assim, quando eu comecei a corresponder com as outras bandas, a galera que curtia rock na época, então assim, você recebia 2, 3 cartas por semana e tal. Quando eu tava lá no última edição do Zine ali, cara, eu recebia mais de 20 cartas por dia, velho. Por dia? Caraca, velho. Acumulava cartas aí. Eu tentava, eu pelo menos eu respondia todas, né? Uma por uma. Tinha umas que demorava aí mais de um mês, né, cara? Mas eu ia respondendo todas uma por uma, até que chegou uma hora que não tinha mais como, né, cara? Aí você começa a ser engolido pelo sistema, você tem que trabalhar mais duro e tal, e aí você acaba tendo que vai deixando de lado, assim, né? Essas coisas. Se naquela época já tivesse... na verdade, em 94 que começou, né, a internet pegar um pouco mais, a ser divulgado, mas aí eu já estava em 95 que a internet começou a ficar um pouco mais popular, tudo, eu já estava mais deixando um pouco de lado isso daí, né, as cartas. Mas assim, foi um período legal, assim, né. E eu tinha inclusive contatos fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, Portugal, né, na Europa tinha mais alguns outros países que eu trocava material, inclusive. Né, tinha um cara de uma rádio, eu não lembro de que país que era, então eu mandei inclusive material Dorsal, Expiring, Angra, mandei tudo pros caras lá na Europa e ele mandava material de bandas deles lá pra mim aqui, né? Eu tinha muito material. Mas você mandava esse material pra esse pessoal lá fora e muitas bandas nem sabia que você tava mandando esse material. Não sabia. Você tava mandando por conta própria. Sim. Ali, né? E as bandas mesmo nem sabiam que você tava... Era meio que assim, fazia uma troca. Falou, Kleber, ó, tem esse material aqui Dorsal e tal, me manda aí uma banda que você acha legal e tudo. Um intercâmbio, né? Um intercâmbio cultural. Sim. E aí eu mandava o CD, né? Na época, acho que o Dorsal já tinha, quando lançou o primeiro CD, mas assim, ou era demo, tudo você gravava e mandava com flyer, com material todo de histórico da banda e tudo mais, para o cara divulgar lá, entendeu? E sensacional. eu fazia a mesma coisa com as bandas de lá pra mim. Então eu tinha muita banda de fora também. Que legal. Ô Mauri, e eu lembro que uma vez você falou, cara, além de Dorsal, Angra, você falou que chegou a receber até Patofu, né, cara? Demo do Patofu, se eu não me engano. Eu tinha 20 horas e demo, 40 tinha minutos. quando eles lançaram, uma coletânea. Melhor música, na melhor rádio, de volta. Uma coletânea gaúcha, né? Sem moderação. Tinha Patofu, tinha várias bandas. Cara, vamos ouvir um som? Vamos lá, voltando aqui então. É que... Patofu eu recebi também, inclusive era uma coletânea, não foi deles, era de uma outra banda que tinha lançado uma coletânea junto com eles, eu não lembro agora qual que era, mas eu tinha. E inclusive, eu comentei com você outro dia aqui, né, pelo Zap, quando você estava fazendo o programa sobre a Ópera 9. Ópera 9, sim. Eu tinha material dele, entendeu? Deles lá da época. Caramba, da época. Entendeu? Então tinha. Por isso que assim, é um som que pouca gente, eu acredito que tá ouvindo aí gosta, mas assim, era um som que eu gostava desse tipo de som, eu curtia muito, porque tinha um lance meio de ópera mesmo por trás, entendeu? E era um vocal feminino. Atmosférico, né? Sim, era muito legal. Então, assim, eu tinha um material dele, assim, que esse cara da rádio de Portugal que me mandava. Caramba, cara. Vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de Tumulto, né? Vamos rolar um som da Tumulto antes? O Márcio da Tumulto está nos ouvindo, cara, de Foz do Iguaçu. Satisfação aí. Vamos rolar então Humanidade Desumana, aí um clássico da Tumulto. E antes ouvimos Tumulto com Humanidade Desumana. É isso aí, Batalha Rock no ar. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, a Mauri Nakahara, criador do Zine Sickness, Zine que foi publicado durante os anos 90. E o Amauri também, que foi dono, cara, do Parada 13, onde a gente realizou vários eventos ali, rolaram, enfim, várias histórias aqui. Show. Legal você lembrar, Kleber, disso daí, que foi assim, foi uma época muito legal também, né? Foi um período que a região tava meio carente de show, porque assim, os únicos que faziam show aqui na região eram o Zeca e o Bilu, né, de Bauru. Sim. E você não tinha mais ninguém que rolava som nem nada. Então, assim, a ideia veio realmente de montar um espaço onde a gente pudesse
dar oportunidade, né, para criar aí esse tipo de ambiente, né, e foi sim, um negócio que foi muito legal, deu muito certo, a gente teve muita, inclusive algumas vezes, né, bandas até de fora ali, né, e tudo num ambiente muito legal, a gente nunca teve uma confusão, isso que eu gosto de destacar sempre pra galera, que a gente nunca teve uma confusão, né. Isso daí que nem a gente tava falando aqui do Zine, né, e do festival que você fez em 93. O número 1 do Zine foi em 92, fez festival em 93, depois falou que você foi para São Paulo. Ô Maurinho, e eu não sei se você lembra, cara, antes de você pegar o Parada 13 aqui em Agudos, já no começo dos anos 2000, você lembra que a gente foi junto no show do Sonic Youth, cara? São Paulo, lá no Jockey Club, foi eu, você, o Henrique e o Du, cara. Você tava em São Paulo, eu e o Du fomos para São Paulo encontrar o Henrique lá. O Henrique na época tava trabalhando em São Paulo, lá na Só Buzina. Sim. Aí o Henrique falou, não, a Mauri tá vindo aí, ele vai junto com a gente no show, e aí foi nós 4, cara. Show, nossa, foi... Cara, essa daí eu não lembrava não, velho, nossa. Foi um... eu digo assim, principalmente o período que eu estive em São Paulo, eu tive a oportunidade de pegar muitos shows legais, cara. Tanto é que assim, né, as edições do Monster of Rock eu fui em todos, cara. Peguei show do Dorsal até o... Quem que era aquele cara mascarado lá, que o cara cantou 6 horas da tarde, velho, deu uma dó. King Diamond? Não. Acho que foi. Botaram o cara 6 horas da tarde, puta de um solzão na cadeira dele, todo pintado, todo, sabe? Mas eu peguei Dorsal também lá no Monster, então fui vários shows e também ia muitos shows ali no Aeroanta, né? Tinha outra casa do Led Slay, que era no Tatuapé, se não me engano, peguei Overdose lá, peguei até Corsos, show de Corsos eu peguei em São Paulo, então assim, na época o Corsos ainda não tinha estourado pra fora, né? Então assim, principalmente no Aerolanta, e tinha uma outra casa de show que eu não lembro lá em Pinheiros também. Então assim, foi um período assim que eu tava imerso aí no underground, né, cara, no meio da música pesada, no meio da galera, inclusive até show punk eu já fui, onde saiu tiro dentro do show, velho. Que da hora. Dá um tiro treta. Não, né, mas... Então, deu treta, né? Naquela época tinha, né? Sim, coisa que eu tinha medo quando ia nesse lugar, aí eu sei porque tinha treta com os careca, com os punk, né? Tudo. Então, assim, as tribos não se bicavam muito, né, cara? Né? Então, assim, por isso que assim, eu gosto de ressaltar quando a gente fazia aqui os shows na Parada 13, porque nunca teve, mesmo quando a gente tinha estilos diferentes, né? No mesmo lugar. No show ali, nunca rolou uma treta, nunca rolou nada, todo mundo se respeitava, isso que era legal e era o que eu sempre achava que devia acontecer, né? Não ter essa rivalidade, ou seja, cada um na sua e curtir o som, né? Cara, dessa época, porque eu tava falando, né, em 2000 que a gente foi nesse show aí do Sonic Youth e um ano depois, 2001, você já tava de volta em Agudos com o Parada 13. Isso. Eu não lembro se eu que te procurei, eu não lembro como foi que a gente se encontrou, que daí nós começamos a fazer essa série de shows ali no Parada 13. O Ataque Sonoro, né? Que foi em 2002. Nossa, foram vários eventos. Primeiro foi o Alternative Fest com, acho que, Sociedade Armada. Trouxe várias bandas ali, cara. Pessoal, é o seguinte, a conversa vai assim, o tempo vai passando. Mauri, vamos ouvir um outro som aí antes do intervalo da rádio? Bora. Pode ser? Então, ó, achei Expiring. Show, essa aqui homenagem póstuma ao nosso, né, saudoso aí amigo Gustavo. Demorou, então, vamos ouvir Expiring com To Be or Not To Be.
Aí, amigo de longa data, Mauri Nakahara. E assim, antes, né, a gente rolou o Expiring, cara, com To Be or Not To Be, que faz parte da demo, né, do Expiring. E a gente tava conversando aqui, né, nos bastidores, Mauri, em relação ao Dorsal Atlântica, né, cara, na época que você tinha contato com os caras e tal. Sim, então o meu contato era mais o Guga, né, que era o baterista, mas o Carlos também, ele respondia também as cartas, e é legal que assim, era uma banda que já tinha um tempo de estrada, né, e eles sempre foram muito acessíveis, né, ou seja, você tinha contato com os caras, tanto é que no show que eles fizeram em Bauru, eles deram entrevista ali pra mim, pra colocar no Zine e tudo, foram super gente boa, tomamos cerveja junto lá no bar, entendeu? Então assim, os caras super gente boa, né? E inclusive tem um livro que eu tava comentando, né? Eu preciso achar ele, eles lançaram um livro da Dorsal, preciso ver onde que tá, se eu ainda tenho, sem enxurrada de 2015 ainda vou embora também, né? Eu perdi muito material naquela época, mas os caras são assim, super humildes, né? Até hoje, né? Você tava comentando que os caras nas postagens eles curtem, eles fazem aí interação, então assim, é bem legal mesmo, assim. Sem dúvidas. E assim, a gente tá falando de Dorsal, daqui a pouco a gente vai rolar o Guerrilha, né, cara, Sim, ao vivo, né? Ao vivo, que inclusive eu tava nesse show que foi lá em São Paulo, no Monsters of Rock, cara. Um show ao vivo ali, foi uma das primeiras bandas ali, foi a primeira ou segunda banda que iniciou ali naquele dia, e eu tive a oportunidade de ir ali, e o legal sim, né, eu acho interessante, hoje é muito difícil da gente conseguir um show de rock desse, naquela época você pegava um show desse com 5, 6 bandas, e você pagava, vamos pegar o preço de hoje, você pagava em torno de 50, 100 reais, né? Hoje você vai pegar um show de uma banda só, você paga 500, 600 pontos, e olha lá, né, cara, então assim, naquela época foi uma época muito boa, eu aproveitei muito para ver muitos shows, porque eram muito mais acessíveis, né? Hoje já tá mais Exatamente, você tá falando um negócio aí que é realmente, cara, o rock hoje em dia virou uma coisa quase que elitista, né? Sim. Sem dúvida. Você tá falando isso daí realmente, final dos anos 80, quando eu comecei a pegar shows internacionais em São Paulo, putz, o pessoal falava, vai ter tal banda, a gente não pensava duas vezes, simplesmente ia, Sim. né? Eu ficava sabendo que ia ter tal show, a gente combinava e ia, assim, e era tranquilo. Agora hoje, pra você ir num show, cara, é uma grana violenta, né, cara? Principalmente pra gente que tá aqui no interior, porque envolve ingresso, a viagem, enfim. É muito, muito inviável, cara. É uma pena, na verdade, né? Sim. Mas a gente ainda teve essa oportunidade de aproveitar essa época aí, cara. Pô, vamos ouvir esse Dorsal Atlântica então, cara. Demorou. Guerrilha.
Acabamos de ouvir Dorsal Atlântica com Guerrilha no Monster of Rock de que ano, Mauri? Cara, eu não lembro se foi em 95. Acho que foi 95 isso daí. 95, 96, né? Bom, Cara, ó, eu queria aproveitar que o Mauri tá aqui. A gente contou um pouco da história do Zine aqui, do Sickness e tal. Eu queria ainda voltar no Parada 13, velho. Porque foi um ano ali, putz, fizemos vários... prolífico, né? Fizemos vários eventos ali. Nossa, cara, trouxe um monte de banda ali. Sociedade Armada, que era a banda que mais tinha nome, que a gente trouxe ali, que é de Santos. Moto Subcut, TDAH, Question Tag, Escória, Toscos, Bonequinho, a minha banda Revel. O Artigo tocou bem no comecinho. Arsenal de São Manuel. Arsenal, a gente tocou muita coisa. Hate Corrosion. Colava uma galera, teve várias histórias ali. E uma história, cara, lá dessa época, a gente falou do Ney, né, cara? E teve uma noite lá, cara, num dos eventos lá. Foi do Subcut, né? A Revel foi tocar, foi, na mesma noite que tava Subcut. E minha banda Revel, a gente tava fazendo show lá e, cara, a gente falou que eu anunciei que a gente ia fazer um cover do Ratos de Porão. E a hora que eu falei que a gente ia tocar Ratos de Porão, o Ney simplesmente sacou de um rato, cara. Ele tirou um rato da calça, eu não sei da onde, e ergueu o rato assim, morto, no meio de todo mundo ali. Clebão, é a cara do Ney fazer essas coisas, cara. E aí a gente começou a tocar o som, e a gente tocando ali e tal, e eu cantando, e ele vinha com esse rato pra cima de mim, esfregava quase que o rato na minha cara, e ele beijava o rato, cara... Eu lembro desse dia, bizarro, ele gritando, Ratos de Porão! Nossa. Porque foi muito assim inesperado, né, cara? Ninguém esperava. Eu falei, pô, vamos tocar um cover do Ratos de Porão. O cara me arranca um rato, cara, morto. Eu lembro de onde que ele pegou isso aí. Você sabe de onde que ele pegou isso aí? Eu lembro que foi até na época, era uma briga nossa ali. Tinha no vizinho, tinha um corredor ali que ficava um monte de lixo, cara, da casa ali do vizinho, encostado com a lanchonete ali, entendeu? E volta e meia saiu uns ratos, e nesse dia acho que saiu o rato ali no meio da mesa de umas meninas e tal. E ele tava ali perto ali e tal. E ele meteu acho que um pisão com o turno dele ali no rato e cara, matou, velho. Não, que doideira. E o mais louco foi que passou a noite toda, né? Aí a hora que tinha acabado todo o evento, aí eu lembro que tava eu com o pessoal do Subcut, aí o Amauri falou, estamos fazendo um lanche aqui pra vocês e tal. Ela falou, pô, legal. Aí sentamos ali tomando uma cerveja, esperando o lanche. Aí aparece o Ney. Né, final de noite total. Aí a gente começou, falou, cara, que foi aquele rato? Ele me arranca. Ele tava com o rato ainda, cara, num saquinho. O bicho era muito Doideira demais, cara. Coisa, sabe, que só rolava acho que nessa época mesmo, porque... A gente boa pra caramba ele. Não, pessoa sensacional. Sim, muito, cara, foi na verdade amigão. Foi muito engraçado, na verdade, cara, né? Você sabe que qual que era a única coisa ruim desse som, desses eventos lá no Parada 13, cara? Que eu não conseguia curtir, velho. Porque você tava ali de, né, eu tinha que trabalhar, né, velho? Eu trabalhava e ao mesmo tempo me divertia. Eu tocava, trabalhava. Eu, Clebão, a gente saía colar cartaz na cidade toda, né, Clebão? A gente colava cartaz em Agudos, Bauru. Loucura, cara. 300, 400 cartazes, assim, ó. Era tão doideira essa época, porque assim, tipo, a gente colava cartaz, tipo, de 12 em 12 metros, assim, né, no poste, assim, da cidade, cara. Cara, e nossa, esqueci que eu ia falar aqui, me deu um branco. Lembrei, nessa época, cara, o pessoal vinha porque a gente trazia bandas de várias cidades aqui da região, e o pessoal, e nessa época a praça ali, né, cara, era lotada e tal, e aí o bar... Parada 13, bem na rua 13, tudo louco. O pessoal fala, nossa, cara, essa cidade é muito legal, que não sei o que e tal. E o William Punk, do Bauru, pessoal que é das antigas, pô, um abração pro William, né? Enfim, eu lembro que o William chegou pra mim e falou, cara, Agudos tá sendo a nossa Seattle, cara, tá tendo falou, pô, é show todo mês e tal, e não sei o que, tá rolando uma cena mesmo e tal, pô, que da hora.
Sim, Né, foi cara? uma época muito legal, né, cara? Que tava bem agitado nesse sentido aí. E aí, enfim, pena que depois acabou morrendo. E pena que as outras cidades não seguiram, né, o mesmo ritmo. Né? Imagina se você cada final de semana tivesse só numa cidade, né? Que daí Sim, seria legal. fazendo a coisa acontecer, circular, né, Sim, cara? sim. Realmente. Pô, Mas nessa época tava rolando também outros picos que nem, Não, tipo, a sim, gente, sim. por exemplo, o Jaú mesmo, o João HC, rolava direto lá, cara. Tanto que eu conheci o pessoal de Jaú lá, porque assim, a gente conhecia o X, né? Do Toscos. do Toscos, Só que daí eu conheci os punk de Jaú lá, o Tripa Gaiteira, Caos Capital, a galera lá. Tinha a banda do Leandro lá, o da Devil Earth lá. Também, Scarro, a banda punk. Mas enfim, mas isso é outra conversa. Mas assim, tava rolando na região toda, assim, sabe? Mas Agudos eu acho que tava mais efervescente, assim, essa época, assim. Legal pra caramba. Cara, vamos ouvir um som? O que é... Vai rolar o Savatage? Pode ser, Mauri. Sabatejo que você tem uma história, né, com eles. Então, eu tava conversando aqui, né, no em off aqui, é uma banda que eu não conhecia, o Clevão disse que conhece desde a década de 80, mas era uma banda que eu não conhecia, acho que isso aí foi em 95, 96 que eu conheci essa banda, que eu morava em São Paulo, e eu tava num sabadão aí, andando, a esmo ali, não tinha nada não tinha nenhum show pra ir, não tinha combinado com ninguém, assim, né, de tomar uma cerveja nem nada, e eu tava lá na Moca dando um rolê, assim, de carro, né, à toa. E passei em frente de um teatro e vi uma movimentação, né? Uma galera ali e tal, todo mundo de preto ali e tal, não sei o que. Aí eu parei lá, encostei na esquina ali, fiquei tomando uma cerveja no trailer ali e perguntei pro cara do trailer, o que tá rolando aí e tal, não sei o que, né? Aí ele falou, não, vai ter um show aí e tal, de uma banda de fora aí que eu não conheço, né? Uma banda internacional. Eu falei, pô, mas que banda que é? Não sei o que é. Aí eu colei lá na frente do teatro, vi lá, né, o nome da banda, vi a cara dos caras, falei, vou conhecer, vou trocar, ver se é boa ou não, né? Perguntei pra um cara, essa banda aí é boa? Todo mundo, logicamente, que tava lá ia falar que era boa, né? Sim. Mas aí eu falei, então vou. Aí eu entrei, acho que era umas 9 horas, aí eu fiquei tomando cerveja ali, o show ia começar às 11. Aí eu entrei pra ouvir a banda e vou falar uma coisa pra você, cara. Foi um dos melhores shows que eu já vi. Tanto em termos de som, que eu curti pra caramba o som, mas também em termos de performance de palco também. Os caras são muito bons em palco. Acho que melhor do que eles, eu acho que só Aerosmith, velho. Caraca, velho. E se eu não me engano, cara, o Savatage, eu não sei, eu acho que eu vi alguma coisa relacionada a eles recentemente. Eu não sei não, cara, eu acho que o Savatage ainda deve estar meio que na estrada. É lógico que talvez não seja a formação original da banda, sim. Mas eu acho que eles ainda estão aí na estrada fazendo shows. Eu conheci, você falou, foi verdade, eu conheci Savatage ainda nos anos 80, através de um amigo meu, o Prata, 84 até 88 a gente ouvia muito heavy metal, então, e o Savatage foi uma das bandas que na época a gente já ouvia já. Pô, vamos ouvir então esse som do Savatage, cara. Certo. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer rapidamente o quadro de lançamentos. A gente tá ouvindo de fundo aí a banda que eu toco, o Artigo 19, que acabou de lançar um CD, chegou essa semana aí, ó, o Universo é Nosso, banda que a gente tem aqui em Agudos desde 2001 e desde 2013 a gente não lançava nada inédito e acabamos de lançar esse material com 12 faixas através da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc. E a gente vai rolar uma faixa desse material, certo? E na sequência vamos rolar a banda Defeito, que era a antiga Eraserhead, banda daqui de Agudos aí dos nossos amigos. Eles também lançaram, né, através da Lei Aldir Blanc, uma demo chamada Bootleg. E deles nós vamos ouvir a faixa Richard de James. E na sequência vamos ouvir o Fellini, que é uma banda dos anos 80 aí, que recentemente, né, lançou uma faixa chamada Leave Me Alone. Esse som, o próprio Jair Marcos, cara, do Fellini, que é o fundador e guitarrista, né, do Fellini, ele nos enviou na época que tava a questão da pandemia e tal. Só que como a gente teve uma pausa com o programa, né, digamos assim, uma férias sem previsão de volta, infelizmente ficou aí
em stand-by esse som. Então vamos rolar hoje esse som do Fellini, né? Que eu acredito que esse som aí é uma porta de entrada aí para um novo disco do Fellini. Assim esperamos, que, pô, particularmente eu gosto de Fellini pra caramba, assim. E então é isso aí, pessoal. Vamos ouvir então Artigo 19 com O Universo é Nosso, Defeito com Richard, The James e Fellini com Leave Me Alone. É isso aí, pessoal. Voltando aqui com o programa Batalha Rock número 80. Acabamos de ouvir A Astúcia de Neubauten com Transdebil, do álbum Collapse, que faz 40 anos, né? Esse álbum icônico aí dessa banda industrial aí que dispensa apresentações. A gente tava conversando aqui, né? A respeito de algumas coisas aqui que o Mauri falou sobre não só o pessoal do coletivo altruísta, né, que até a Maria falou, né, que era o pessoal do Metropolixo, execradores, enfim. E o Renato tava perguntando, né, a respeito da mudança do nome do Zines Sickness para The Sickness. Exato. Até comentava, falei, pô, o Renato lembra de umas coisas aí que nem eu lembro mais, cara. Eu não tenho mais mente pra isso aí, não. Eu lembro que, assim, a sugestão, inclusive, foi de um correspondente, o cara, inclusive, que foi o que fez a nova logo, né? Mas, assim, foi mais, assim, no sentido para mudar o sentido, né? Porque o que é o sickness? Sickness significa doença, né? Doente, né? E doentio, né? The sickness seria a doença, então seria, assim, mais no sentido de a doença no sentido musical, ou seja, qual que é a doença, qual que é o seu problema, né? Ou seja, a minha doença hoje é a música, né? Ou seja, foi mais ou menos nesse sentido. E o nome Sickness foi com essa intenção, né? Por que Sickness, né? Porque Sickness é uma doença. Então, ou seja, nós vivíamos um mundo paralelo, vamos dizer assim, né? Do rock, onde as pessoas nos olhavam de uma forma diferente, aquelas que não nos conheciam, porque a gente andava de preto, tudo cabeludo, né? E legal, assim, falando de cabeludo, Juninho, você comentou assim, né? Pô, já demorou pra gente rolar essa entrevista aqui, tudo. Mas eu acho que foi bem no tempo certo, porque eu comecei a deixar o cabelo crescer em janeiro desse ano, né? Então, na época que eu fiz o Zine, eu tinha cabelo comprido. Então, assim, foi bem atemporal aí, né? Deu cair certo aí o tempo da entrevista, porque eu tô cabeludo de novo, né? Cara, bom, passou 2 horas aí voando, né? É bastante tempo, mas ao mesmo tempo acaba sendo pouco. O Mauri estava aqui falando que se a gente for contar todas as histórias, né, vai precisar de 5 horas aí de programa. Inclusive vamos já fazer o convite aí para fazer a parte 2 aí desse bate-papo. A gente está entrando então aqui nos últimos minutos aí do programa Batalha Rock de hoje, com o nosso convidado Mauri. E, pô, Mauri, falamos do Zine, falamos do Parada 13, falamos de várias coisas. Tem alguma história aí, alguma coisa que ficou faltando, que você queira falar aí pra gente se despedir de hoje aqui, cara? Cara, história faltou muito, né, cara? Porque conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando, né, cara, de várias... Mas eu vejo assim, né? Eu acho que a gente pode deixar aí uma questão, né, um pouco de saudosismo da época da década realmente final de 80, começo de 90, que eu acho que, pra mim, acho que foi uma das melhores épocas do rock, né? Com certeza, nacional, com certeza. Tanto o rock nacional elitizado, assim, mais popular, e o rock underground, né? Acho que por cara, dois sentidos. E uma coisa também que eu acho que legal, assim, que nem a gente tá aqui hoje em 2021 contando todas essas histórias, é que acho que ficou um legado aí, né, cara? Querendo ou não, a gente fez uma história aqui na cidade de Agudos, no que diz respeito a rock, seja que nem Zine, fizemos vários festivais e tal, e o tempo voou, né, cara? A gente tá aqui falando do programa de 2 horas que passou aí 20 anos, 10 anos, e a gente eu particularmente só torço para que a molecada de hoje, né, tem herdado alguma coisa dessa época que a gente está aqui contando, né? E que nada disso morra, né? A gente planta semente, né? E aí depois a gente vai vendo, né? Hoje meus filhos, eles curtem rock, né? Porque eu, principalmente no carro, quando andava com eles, assim, pra cima e pra baixo, sempre com rock do carro. Então,
eles têm também um pouco de rock na orelha e na veia, né? Mas assim, tem muita coisa pra contar, mas eu queria aproveitar esses minutos finais aqui, cara, pra mandar um abraço grande aí pra galera aí que fez parte dessa história. Que fez parte, né, de tudo isso, com conseguir lembrar de certeza. todos, Sim. né? Mas de repente, pelo menos alguns ainda que eu ainda tenho aí alguns contatos pelo Face e tudo mais, né? Começando aí pela Cristiane Santos e o Jean Marim, que foram pessoas importantíssimas na minha vida quando eu fui para São Paulo, né? O pessoal que me acolheu legal lá e a gente sempre andava junto, fazia ali, tinha as verduradas, né? De fim de semana, a gente sempre estava junto, ia pro Centro Cultural quando tinha som, né? Tem o Leonardo, né? Lá do canal Underground Forces. Leonardo Cunha. Isso, o cara que tive muito contato com ele. A hora que ele mandou mensagem, você lembra de mim? Eu falei, cara, sinceramente não lembro não, mas daqui a pouco vem à tona. Né? Cientista também mandou um salve, cara. Luiz Cientista de Londrina. Da hora. Então tinha, né, o próprio Márcio do Tumulto, né? Márcio do Tumulto, né, Márcio Duarte. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, uma pessoa muito boa, né? Uma boníssima, gente boa pra caramba, tranquilo, veio tocar aqui, sabe? Uma pessoa agradável pra você conversar, trocar ideia, assim, legal pra caramba. Né? O pessoal do Dorsal também, que trocamos muita ideia, assim, né? Bem legal. E o Renato, né? O Renato Lauriz aí, que um cara ímpar aí, pessoa muito inteligente, a gente tomou muita cerveja junto no Zinho, na época que ele tava aqui em Agudos aí, então a gente trocava muita ideia bastante. E o Aran Carrel, que também é um cara... Grande Aran. Né, sempre dá um oi, dá um salve pra mim lá no Face, né? Quando a gente se tromba, um cara que sempre faz questão aí de cumprimentar, de falar com a gente, né? E um cara também ímpar da época lá de São Paulo, o Márcio Snow. Márcio Snow, um cara super gente boa, não sei nem se ele vai estar ouvindo, se ele vai ver isso aqui mais pra frente ou não, né? E a galera aqui de Agudos, né, que sempre andava com a gente, mas principalmente, né, o Gustavo Benica e o Fábio Taveira, que hoje é o sargento, nós éramos o trio assim inseparável. Eu tava nesses sons aí, a gente tava sempre junto e vez ou outra tava o Marquinhos, o Marcos Rogério, que é outro amigo nosso, e às vezes tava o Du Padilha. Então assim, era um quinteto aí que andava sempre junto, pra cima e pra baixo dos shows. Mas assim, no som pesado era eu, o Gu e o Taveira, né? Os três que andavam juntos, assim, que tava sempre um abastecendo o outro com som novo, curtindo o som, então era bem legal, né? Cara, sensacional. Sensacional, cara. Cara, prazer enorme, Mauri. A gente tá aqui hoje batendo esse papo. Mais uma vez salientar que se não fosse o Mauri também o Batalha Rock não existiria, ele que nos fez o convite, então obrigado aí, cara. E a gente vai estar, então, pessoal, se despedindo aqui dessa noite do Batalha Rock. Muita coisa rolou, muita história, tem muito mais coisa para contar, mas o tempo não vai permitir. Mauri, brigadão, cara. Quem sabe eu não crio um canal no YouTube pra contar essa história. Cara, e assim, seria sensacional, uma velho. Uma coisa assim pra despedir também que eu queria falar, que você tá falando aí, e pra mim isso também é muito forte, as amizades, né, cara, que a gente criou no universo do rock aí, no meu caso, desde os anos 80, amizades que eu tenho até hoje, cara, que nasceram através do rock, né? Então dizer assim que rock realmente é um estilo de vida, enfim. Cara, brigadão. Vamos encerrar com música, né, cara? E só dá um recado rapidamente, Clebão. Fala aí, Juninho. Tinha uma galera que fez pedido hoje. Assim, pessoal. Pra rolar som, pessoal. Como vocês, né, perceberam, o programa foi ao vivo com um convidado especial aí, de longa data. Infelizmente a gente não teve tempo suficiente para estar rolando os pedidos. Semana que vem vai rolar o quadro de pedidos. Até como porque a gente o programa sempre faz. É semanal, né? Exatamente. Então, o que a gente não rola hoje, na outra semana vai estar rolando e assim sucessivamente. Semana Fiquem que vem também tranquilos. tem, finalmente, o pessoal de Portugal mandou material pra gente já. E Obscuro Lavrador, cara, banda dos nossos amigos aí também, Agudos Bauru, né? Que lançaram um clipe que semana que vem vai estar divulgando no programa. Maravilha. Beleza? Boa Muito noite. grato aí novamente Boa pela noite participação a de todos todos. aí. Obrigado mais uma vez a Mauri. Sexta-feira que vem, 20 horas, estamos aqui de volta com mais um Batalha Rock e vamos encerrar com música. Juninho, o que vai rolar, cara? Como temos aí, ó, 3 minutos finais, Mauri, escolhe aí, The Clash ou
Queen, né? Vamos rolar um The Clash aí pra até fazer jus aí a eclética, né? A felicidade de música aí. Um som diferente aí que não é tão metal e tão heavy metal aí. Fechou. Com vocês então, The Clash com Should I Stay or Soon As Go, do álbum Combate Rock. E agradecer aí a todo mundo que acompanhou no YouTube aí. Valeu, até o próximo Batalha Rock. Valeu, Mauri, é nóis.